Olá, pessoal do nono ano, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a nossa aula de número 57, aula de revisão e avaliação. Então, olhem só, vamos começar? Vamos juntos iniciar esta aula? Muito bem, então vamos começar este momento de revisão entendendo o seguinte, que nós vamos revisar a questão da coesão textual. E ao lembrar de coesão textual, vamos fazer aquela associação, né? A palavra texto tem uma palavra antiga comum com a palavra tecido. Vamos dizer assim, que a palavra texto e a palavra tecido evoluíram de uma mesma palavra lá do latim, né, antigamente. E então, a gente pode entender que, assim como o tecido, o texto precisa de mecanismos para se entrelaçar, correto? Por quê? Ora, um tecido é feito por vários fios que vão sendo entrelaçados até formar o grande tecido, né? Algo maior que é o tecido. E o texto, ele é feito de quê? Ora, a gente vai observar que são palavras organizadas em sentenças e essas sentenças representam ideias, né? Mas um texto não é feito, não é formado por ideias soltas. As ideias vão se associar uma à outra, né? Nesse processo, então, de fazer essa associação para juntar tudo e termos um texto. Assim como os fios formam o tecido, as ideias, as sentenças vão se unir para formar o texto. E aí, para que isto aconteça, né, para que as ideias estejam unidas e formem de fato o texto, nós precisamos que o texto tenha aquilo que nós chamamos de coesão textual. E o que é isso? Então, vamos lá ao nosso conceito na cartela. A coesão textual é um conceito referente às relações de sentido que se estabelecem entre os enunciados, que compõem um texto. E também refere-se aos modos como os componentes do universo textual, isto é, as palavras que ouvimos ou vemos estão ligadas entre si dentro de uma sequência. Então, a coesão textual será observada justamente nesses mecanismos que são utilizados para juntar as palavras do texto, para juntar as ideias que aparentemente estão soltas, mas não estão. Elas estão ali unidas, formando justamente esse todo maior. Então, como é que eu junto uma palavra com a outra? Como é que eu junto um período com o outro para ir encadeando e formar um texto? Como é que eu faço para que o meu texto não seja repetitivo, para que eu não fique o tempo todo repetindo a mesma palavra e consiga progredir e falar daquele tema que eu preciso falar no meu texto? É isso, então, que nós observamos quando estamos tratando com essa propriedade da coesão textual, ok? Dito isso, então, vamos observar um texto, vamos rever, né, porque isso aqui é uma aula de coesão, é uma aula de revisão. Vamos rever um texto que tem problemas de coesão? Vamos lá, então. Como é que fica um texto que tem esse tipo de problema? Observem aí. Carlito partiu no barco verde. O barco era longo e forte. Carlito parou perto da árvore. Era tarde e Carlito dormia. Acordou e comeu carne de carneiro. Que calor, vou nadar. Primeira coisa que a gente vai observar nesse texto diz respeito justamente à questão de repetições, né? Um texto tão curto e eu repito 3 vezes a palavra Carlito, 2 vezes a palavra barco. E aí, de repente, observem também que eu vou observar neste texto que, além disso, por exemplo, do nada, ele estava ali nesse barco e aí ele parou perto da árvore e aí Carlito dormia, né? Era tarde, Carlito dormia. Não houve aí uma passagem de tempo, uma indicação de que um tempo passou entre a partida dele e esse momento em que ele dormiu. E aí, novamente, do sono dele, desse ato de dormir,
já pula para o acordou. Não diz se ele dormiu pouco, se ele dormiu muito. Só diz que ele acordou e de imediato que ele comeu a carne de carneiro. Mas não há no texto nenhuma outra informação que diga que ele levou com ele, de repente, mantimentos para essa viagem que ele fez. E aí, novamente, do nada, ele exclama, que calor, vou nadar. Ué, mas ele não estava comendo? Então, nota que falta também nesse texto, para além da questão das repetições, falta aí esse processo de sequenciar as ações, para que a gente entenda como é que cada coisa aconteceu, se durou muito tempo, se não durou, né? Então, nesse primeiro exemplo aí, a gente tem problemas de coesão, né? É como se pegasse as ideias e fosse jogando e fosse repetindo. Ele fez tudo isso, fez, mas não há uma organização e uma sequenciação lógica nesse pequeno parágrafo. Mas é possível consertar isso, utilizando os mecanismos de coesão. Então, vamos ver então como é que fica esse nosso texto, corrigindo esses probleminhas de coesão? Vamos lá então. Olhem só, então fica assim agora. Carlito partiu no barco verde, que era longo e forte. O menino parou perto da árvore. Ficou tarde e acabou adormecendo. Acordou com uma fome danada, com vontade de comer carne de carneiro. Não comeu, porque carneiro não dá em rio. Sobrou a chance de nadar, o que foi bom, porque fazia calor. E aí nota que agora esse texto está mais claro. A sequência de ideias fica mais evidente, como uma coisa aconteceu após a outra, né? A lógica das ações fica mais evidente. Além disso, as repetições foram eliminadas. E como é que nós fizemos isso? Na próxima tela, então, vamos evidenciar. Vamos lá? Isso, olhem só. Então, nota que aquelas 3 repetições do nome Carlito, a gente substituiu por Carlito, né? Uma única vez sendo repetido. E adiante, nós substituímos, trocamos por o menino. Que nesse contexto aí, Carlito e o menino podem ser associados um ao outro, podem ser considerados um termo que pode substituir o outro nesse contexto. Além disso, nós tínhamos 2 repetições da palavra barco, correto? Aqui, a gente tem apenas uma vez colocando o barco verde, que era longo e forte. Essa palavrinha aqui é um pronome relativo, que faz referência à palavra barco, retoma essa palavra barco, e é colocada justamente para que, sem repetir a palavra barco, eu possa acrescentar mais informações, né? Barco verde, que era longo e forte. Era longo e forte? Quem que era longo e forte? O barco. Mas eu não precisei repetir novamente que o barco era longo e forte. Eu usei o pronome relativo e assim eu eliminei essa repetição, né? E seguindo com a nossa lógica, ficou tarde e acabou adormecendo. Então, nota que agora o ato de adormecer se justifica porque eu inseri uma informação que vai justamente me trazer aí essa questão lógica e temporal das coisas, né? Agora sim, eu entendo por que ele acabou adormecendo, porque eu inseri essa informação, ficou tarde. E nota também que acordou com uma fome danada, com vontade de comer carne de carneiro. Não comeu porque carneiro não dá em rio. Sobrou a vontade de nadar, o que foi bom, porque fazia calor. Então, nota que nas outras frases eu fui inserindo também esses termos, essas conjunções explicativas, em que uma ação é explicada pela outra. Uma ação é explicada pela outra por meio dessa conjunção porque, né, que a gente usa para explicar as coisas. Então, nota que entre um texto e outro, nós temos uma diferença gritante, não é? Em um a gente tem problemas com a coesão e no outro a coesão está bem amarrada, bem construída e com os mecanismos bem evidenciados. E aí, após observar este exemplo, nós podemos afirmar então que existem 2 formas, vamos dizer assim, gerais, principais de se construir uma coesão textual. Vamos então colocar na nossa tela. Existe uma coesão que nós chamamos de sequencial, que a gente pode observar, por exemplo, quando a gente inseriu aquela expressão no texto do Carlito, ficou tarde.
né? Essa coesão sequencial, nós observamos então justamente que são os elementos textuais que fazem progredir as informações do texto, estabelecendo aspectos temporais e lógicos na organização textual, né? Então, o ficou tarde vai ser justamente um exemplo dessa coesão sequencial, que vai sendo inserida justamente para que nós possamos compreender como as ações se organizam no tempo e de maneira lógica, tá? E existe a coesão referencial, essa que nós vamos então nos dedicar mais nesta aula de revisão, que foi o que nós vimos durante a unidade, não é? Na coesão referencial, nós observamos os elementos textuais empregados em referência a outros, né? Então, quando a gente viu o menino em referência a Carlito, quando nós vimos também, por exemplo, o que em referência ao barco, isso é a coesão referencial, né? Então, elementos textuais empregados em referência a outros que já foram citados no texto ou que ainda serão indicados, porque existem elementos que podem antecipar outros, né? A gente vai rever isso daqui a pouco, né? Ao elemento referenciado, damos o nome de referente, certo? Então, sabendo que existem essas duas formas de coesão, mas que nós vamos nos deter na coesão referencial, tá bom? Então, é justamente quando um elemento faz referência a outro que está presente dentro do texto. Nós vamos, então, agora observar novamente um outro exemplo de texto. Mas agora a gente vai justamente aos poucos enfatizando para vocês esse processo da coesão referencial acontecendo no interior desse texto. Nós enfatizamos com cores, então fiquem atentos na cor verde, por exemplo. Nessa cor verde, sempre que aparecer uma palavrinha destacada na cor verde, nós queremos então que observar ali a referência, né? Quando for a cor amarelo e assim por diante, né? É a referenciação sendo aí indicada por meio das cores, tá bom? E também, nesse texto, a gente não evidenciou todas as ocorrências de coesão referencial. Apenas algumas para que vocês possam observar junto conosco durante esta aula. Ok? Então, vamos lá ao texto. Trançados indígenas, né, são uma forma de transmissão de conhecimento na região amazônica. Desafios arqueológicos, cestarias produzidas no noroeste do Pará, entrelaçam tradições do passado e tendências atuais em diálogo com a natureza. Então, sobre isso, né, um exemplo de um artigo de divulgação científica, de uma pesquisa aí, né, que envolveu a questão dos traçados indígenas nas cestarias, não é? Então, a partir desse texto, vamos então avançar. Olhem só, os trançados para os Mapuera são vegetais que são desmembrados, seguem a vida junto aos humanos e depois se desfazem, voltam para a terra, afirma o arqueólogo Igor Rodrigues, pesquisador do Museu de Arqueologia e Etnografia da USP. Então, nota aí que apareceu ali o arqueólogo Igor Rodrigues e, mais adiante, pesquisador. Esse termo pesquisador nos serve justamente para fazer referência ao arqueólogo, ao Igor Rodrigues. Então, a gente já tem aí a primeira ocorrência de referenciação. Sempre que aparecer essa corzinha verde, então, saibam que estamos referenciando o elemento sobre o pesquisador, sobre o arqueólogo, sobre o Igor Rodrigues, ok? Então, seguindo aí, e autor da tese Tramas da Tecnologia. Então, nota aí que a palavra tese está em amarelinho, não é? Tramas da Tecnologia, etnoarqueologia da variabilidade dos traçados dos povos de Mapuera. Seguindo adiante. Em sua pesquisa, então, olha aí a cor amarelinha, né? Em sua pesquisa, fazendo referência aí justamente à tese, que foi uma das vencedoras do Prêmio CAPES de Tese de 2023, o arqueólogo, de novo a cor verde aí aparecendo, não é? Estudou estampas trançadas em diversos objetos da cultura Waiwai e analisou mudanças históricas e geográficas nos padrões estilísticos, além de impulsionar a economia da região. Os artefatos trançados, olhem aí, em rosa, também perpetuam mitos e saberes tradicionais e podem servir como método de distinção social. Avançando, eles quem? Os trançados. Volta na anterior, por favor.
Eles, os trançados, aliás, perdão, os artefatos trançados. Então, aquele pronome eles lá na frente está referenciando os artefatos trançados que apareceu antes, certo? Referenciação. Pode avançar, por favor? Eles remetem à memória e à história desses povos, explica o pesquisador. Então, o pesquisador, mais uma vez, referenciando o nosso pesquisador, o nosso autor dessa pesquisa toda, né? Pode avançar, por favor? Então, o papel das produções trançadas, olhem aí, sempre na corzinha rosa, né? Então, sempre fazendo esse processo de referenciação. É estrutural na vida dos Waiwai. São utilizadas no preparo de alimentos, na caça e na coleta de vegetais, mas sua relevância não se restringe somente a seus usos práticos. Notem aí que esses dois pronomes aí, possessivos, né, sua relevância e seus usos práticos, estão destacados em rosa justamente porque eles indicam e fazem referência a essas produções trançadas. E a relevância e os usos práticos pertencem, né, porque é um pronome possessivo, às produções trançadas. Então, é nesse sentido que a gente vai construindo a referenciação. É uma forma de educar, de contar histórias, explica Rodrigues. Avançando. Um exemplo nítido da importância dos padrões de cestaria na difusão dos saberes é a recorrência de estampas. A representação do fruto nas cestarias é uma forma de difundir esse conhecimento para as gerações futuras. Ao ensinar o padrão do pendúculo, ensina-se também sua importância medicinal e suas aplicações práticas. Seguindo adiante, no texto, os padrões de cestaria são ainda uma forma de distinção social, segundo Rodrigues. De novo aí, agora está referenciando o nosso pesquisador desde o início do nosso texto, só utilizando o sobrenome dele, né? E aí, por fim, se um xamã tinha um cesto com um desenho de escorpião, significava que ele tinha contato com o espírito do escorpião, que as coisas que ele guardava ali estavam potencializadas por esse espírito, conta. Então, nota aí que nessa última parte do texto, nós temos aí o substantivo xamã e, no decorrer dessa fala do nosso pesquisador, ele referencia por duas vezes o substantivo xamã utilizando o pronome ele, né? Ele tinha, ele guardava. Quem que é o ele? O xamã. Então, notem que num texto mais longo, como foi o caso desse que a gente acabou de ler, a nossa questão da coesão referencial é extremamente importante para que o texto não seja repetitivo, para que o texto consiga progredir nessa questão de expor a ideia, de trabalhar a ideia, sem ficar ali repetindo a mesma palavra ou o mesmo termo, né? Vamos, então, substituindo por outras que são possíveis. E como é que a gente faz essa repetição? Vamos, então explorar como é que a coesão referencial é feita. Na cartela e na TV interativa, vamos lá, vamos avançar? Olhem só. Então, a coesão referencial, ela pode acontecer por substituição, correto? E aí, essa substituição acontece quando uma palavra é retomada ou precedida por outros elementos, né? E aí, essa coesão por substituição, né, ela pode ser na forma da anáfora. E o que é a anáfora, professora? A anáfora retoma elementos que já apareceram no texto, né? Então, lá no texto, ele falou do xamã. E aí, mais adiante, para eu não repetir o xamã, eu vou e substituo por ele, por exemplo, né? A gente acabou de ver esse exemplo. E aí, né, então, as palavras que, em geral, atuam nesse processo são os artigos, advérbios, pronomes e numerais. Os pronomes a gente vê muito, né? Um exemplo muito claro de anáfora. E aí, justamente o nosso exemplo, né? Se um xamã tinha o cesto com desenho de escorpião, significa que ele tinha contato com o espírito do escorpião e que as coisas que ele guardava ali, né, o texto vai seguir. Notem que primeiro apareceu o termo, né, a palavra. E aí, mais adiante, para que eu não fique repetindo a mesma palavra, eu fui e substituí por quê? Pelo pronome ele. E aí, outra vez, o pronome ele. Isso é anáfora, tá? O meu pronome
faz referência a alguma coisa que apareceu primeiro que ele na cadência, na estrutura textual, ok? Exemplo de anáfora, tá? E aí, isso é uma forma de fazer a nossa coesão referencial por substituição, tá? Mas não é a única forma. Nós temos também a catáfora, né? Tem esse nome mais diferentão, catáfora. E a catáfora vai também aí ser construída, vai se organizar também com a questão dos pronomes e outras palavras, mas a catáfora, ela vai fazer o quê? Ela vai antecipar elementos textuais que ainda não apareceram no texto, ou seja, são elementos que ainda vão aparecer, tá? Então, se a anáfora retoma coisas que já apareceram, na catáfora acontece diferente. Na catáfora, o termo, a palavra vai antecipar, né? Então, também podemos utilizar artigos, advérbios, pronomes e numerais nesse processo. E olha aqui o nosso exemplo para ficar mais claro para vocês. O pesquisador concluiu isto. Isto o quê? Tem algum termo aqui para trás que eu possa dizer que esse pronome faz referência? Não, não é? Não tem. Então, isto, ele ainda vai enunciar. O pesquisador concluiu isto. Os artefatos trançados têm função econômica, perpetuam mitos e saberes tradicionais e podem servir como método de distinção social. Então, vejam aí que neste caso aí, o nosso pronome aqui faz referência a algo que ainda ia aparecer no texto. Então, primeiro veio o pronome e depois o elemento a que ele faz referência. Então, neste caso aqui é catáfora, tá? Então, essa é a diferença fundamental entre a anáfora e a catáfora. A anáfora faz referência assim, primeiro aparece o termo e depois aparece o elemento que faz referência, tá? Então, primeiro apareceu o termo e depois apareceu o pronome que faz referência a ele. A catáfora é o inverso. Primeiro aparece o termo que vai fazer referência, primeiro aparece o pronome. E aí depois é que aparece o elemento que ele vai referenciar, tá bom? É assim que a gente diferencia, tá? Mas a nossa coesão por substituição ainda tem mais uma forma de acontecer, que é, de fato, a nossa substituição propriamente dita. Vamos lá, então? Olhem só. Então, né, a substituição acontece quando o termo é retomado por outro de valor equivalente no contexto. Né? Então, quando a gente viu na nossa primeira parte da aula, né, a gente tinha lá o Carlito e mais adiante eu fui e substituí por o menino, porque no contexto fazia sentido, ok? Aqui, o nosso exemplo. O autor da tese Tramas da Tecnologia, Etnoarqueologia da Variabilidade dos Traçados dos Povos Mapuera, em sua pesquisa, então aqui nesse contexto, tese e pesquisa são equivalentes nesse contexto. Então eu posso substituir uma pela outra, né? Em vez de dizer tese, depois repetir em sua tese, eu substituo um elemento pelo outro. E assim não fica uma repetição. Eu substituo um termo pelo outro que no contexto, naquele texto, são equivalentes, tá bom? E para finalizarmos essa nossa revisão sobre a coesão referencial, nós chegamos então na coesão por elipse, que ocorre quando uma palavra, expressão ou uma informação oracional inteira é omitida. Neste caso, não há comprometimento dos sentidos. Então, quando se faz essa omissão, nós continuamos a compreender o que está sendo dito. E por que isso acontece? Porque o objetivo da elipse, nessa questão da coesão, é evitar as repetições cansativas e desnecessárias. Então, vamos observar um exemplo? Vamos aqui. Olhem só, o arqueólogo estudou estampas trançadas e analisou mudanças históricas e geográficas nos padrões estilísticos. Ao finalizar sua pesquisa, concluiu que os artefatos trançados têm função econômica, perpetuam mitos e assim por diante. Vamos observar então o seguinte. Quando nós dizemos assim que, ao finalizar sua pesquisa, concluiu,
quem é que está concluindo? Quem é que realiza essa conclusão? Ora, é o arqueólogo. Mas houve essa repetição do arqueólogo lá naquele trecho? Não, isso não existiu. Na verdade, nós omitimos essa repetição aqui neste texto. Inclusive, este símbolo aqui é o símbolo matemático de vazio, justamente para indicar que houve uma omissão ali de um termo. Porém, isso prejudica a minha compreensão sobre o que está dito aqui neste parágrafo? Não, porque quando eu utilizo a elipse da maneira adequada, este vazio, esta omissão, nós compreendemos que faz referência a algo que foi dito anteriormente e conseguimos recuperar a informação, né? Então o texto fica coeso e sem uma repetição desnecessária, certo? Então assim nós encerramos esta aula de revisão por aqui.